cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero, neste momento, agradecer ao nosso Deus, ao nosso Papai querido, por estarmos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Nós estamos aqui para fazer a Tua vontade, não a nossa. Eu quero te agradecer, fazendo uma pequena e humilde oração, e agradecer por mais um dia do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu quero te agradecer neste momento, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Não fazer a minha, Senhor, mas fazer a Tua vontade, ó Pai querido, ó Pai amado. Meu Deus e meu Rei, que venha me usar neste momento, Senhor, para falar somente de Ti, ó Deus. Que não venha falar de mim, que não venha falar de ninguém, que não venha falar do homem, mas que venha falar de Ti, Espírito Santo. Que seja da Tua vontade, ó Pai. Assim eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Muito bem, então vamos agora aqui ler uma palavra sobre Ezequiel, capítulo 2. Isso é muito importante. É importante para membro, é importante para obreiro, é importante para aquele que tem um chamado de Deus. Muitos pensam que o chamado de Deus, eu estou numa igreja, de repente eu vou lá, abro uma igreja e eu vou conseguir agora encher essa igreja, eu vou ganhar dinheiro, eu vou viver do ministério. Não é assim. Todo ministério tem um chamado de Deus, tem que ter o chamado. Se não for chamado de Deus, não é de Deus, não vai funcionar por muito tempo. Então tem aqui a Ezequiel, no Velho Testamento, no capítulo 2, no versículo 1, aqui fala sobre a vocação de Ezequiel. O que é uma vocação? Uma vocação é uma chamada. A vocação é a chamada de Deus. A vocação são aqueles eleitos. Eleitos são escolhidos de Deus. Então, nós queremos ver e que vocês venham entender, ler e entender o que eu vou pregar agora para os senhores e para as senhoras. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito Santo, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim, e eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. E eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. Então, meus irmãos, aqui diz a vocação de Ezequiel. A vocação não é para qualquer um. A vocação é um chamado de Deus. A vocação é aquilo que nós cremos. A vocação, nós temos chamado para que Deus possa fazer a obra em nossa vida. Não é qualquer um que é chamado. Nem é qualquer um. Pode ter 10 candidatos a prefeito, mas só um eleito. Só um foi chamado. Foi o escolhido para administrar aquela cidade. Então, Deus chamou Ezequiel. Ezequiel foi um homem preparado para ser profeta. Então, Deus preparou ele para que fosse falar com aquele povo rebelde. Porque não é qualquer um que pode falar com um povo rebelde. Não é qualquer um que pode falar. Deus escolhe aquele que tem conhecimento, sabedoria. Tem que ter o chamado de Deus para falar com aqueles que não conhecem a Deus. Não pode ser qualquer um sair evangelizando e falando de Jesus. Quando aquela pessoa quer mais conhecimento, ela não sabe responder. Ela não sabe o que fazer. É por isso, irmãos, que nós temos que cuidar muito com a palavra de Deus. Então ele disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus não gosta de falar com o homem deitado, sentado. Ele chamou a atenção. Quando ele diz fica em pé, porque o Senhor quer respeito, o Senhor quer reverência. O Senhor é digno de toda honra, toda glória. E quando ele ficou em pé, entrou nele o Espírito Santo de Deus. Quando falava com ele ouviu a palavra de Deus e disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos rebeldes. Eu te envio aquelas pessoas que não respeitam mais a minha palavra. Vai, fala com eles. Porque ele disse: as nações rebeldes se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim. Cometeram transgressões contra Deus. Falaram mal de Deus. Transgrediram a lei de Deus. Até este mesmo dia. Então vai, Ezequiel, fala para esse povo. Diga que eu, Senhor Deus, estou triste. Isso é abominável aos meus olhos o que eles estão fazendo.
E em vez de eles seguir os mandamentos, eles ainda vão corromper aqueles outros que estão fracos na fé, ou quem sabe até não conhecem a palavra de Deus. Então eles pegam e prevaricaram contra Deus, transgrediram a lei de Deus, falaram mal dos mandamentos de Deus, que não era bem assim, e hoje não é diferente. Quantos que vão para a igreja? Não, eu não é assim também, eu faço a minha parte com Deus, dou meus dízimos e tchau para eles. Não é assim não, irmão. Nós temos que ser fiel na presença de Deus, nós temos que estar firme com Deus, nós temos que andar sério na presença de Deus, não andar com mentira. Mentira não vai te levar a lugar nenhum. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Os enganadores enganam os irmãos em negócios, pensam que são de Deus, vão para a igreja, mas vivem de trambicagem, vivem enganando o próximo. E Deus diz para Ezequiel: vai lá e fala para esse povo que está tudo revirado, está um bando de rebeldes, um bando de desobedientes. Se eles não melhorar, eu sou obrigado a dar um jeito neles. E no versículo 4 diz assim: e os filhos são de semblante duro e obstinados, de coração, duro de coração. Não adianta falar. Você fala, você explica, você diz: olha, é assim, irmão, tem que ser assim conforme Deus quer, está escrito na palavra de Deus. Mas não, isso foi lá no passado, agora as coisas mudaram, as coisas agora, tudo virou novo. Sim, virou novo, mas dentro da palavra de Deus. Quando eu era um velho homem, eu era uma velha criatura, eu fazia tudo que não prestava, tudo que não agradava a Deus. E hoje, quando me converti, eu sou uma nova criatura. Tudo para mim é novo agora. Tudo para mim é como está escrito na palavra de Deus. Eu posso ser chamado para orar em qualquer pessoa, porque eu estou preparado. Eu fui escolhido de Deus, e aquele momento que Deus me escolheu, eu soube dar valor. Estou aqui, pregando a palavra do Senhor, pregando o Evangelho, não preocupado com dinheiro, não. Não estou preocupado em encher a igreja. Eu estou preocupado em ganhar almas para Jesus. Que quando Ele voltar, Ele vai requerer de mim. Ele vai querer o melhor de mim. Porque Ele foi chamado e eu fui escolhido. Tanta gente que tinha. Deus escolheu Ezequiel, porque estava de coração mais puro, mais tranquilo. Muita gente, a conversão é exterior. É andar bonito, andar de terno e gravata, andar bem cheiroso. Ele se converteu, aí vai para a igreja. Como esse irmão mudou, como esse irmão anda bonito agora, andava de qualquer jeito, esse irmão tinha um problema sério, esse irmão agora está tão bonito, tão bem vestidinho. Ele está bonito por fora, mas por dentro ainda não se converteu. Ele está bonito por fora, para enganar. Ele está vestido de lobo, de ovelhinha, mas é um lobo devorador. Ele está vestido de ovelha, ele anda com sapatinho de algodão, coisa mais querida, mas ele não se converteu. Ele é um mentiroso. Ele se diz evangélico, mas evangélico não tem nada. De evangélico não é nada, ele se diz crente, crente mentiroso. Crente não mente, crente não engana ninguém. Crente não é soberbo, crente não se exalta quando Deus exalta ele. Crente é humilde, crente é fiel e sincero. Humildade, irmão, não é andar todo rasgado, não. Humildade não é andar de sandália de dedo, não. Humildade é o teu interior. O teu interior vai ter que mudar. Humilde de coração. Jesus não diz que é humilde de trajes que irão herdar o reino de Deus, não. Os humildes de coração, o interior, tá? Não é pela roupa que eu vou ser salvo, não, tá? É pelo meu interior. Quando o meu interior se converter, todo o meu exterior depois muda. Mas tem gente que muda primeiro o exterior, já é crente. Não é não, irmão. Não é não. Nós temos que mudar o nosso interior. Eu vou naquela igreja porque lá pode tudo, lá é livre. Então você está muito enganado. Você está muito enganado, tá? Se Deus colocou ali, você tem que ficar ali. Se Deus colocou na nossa igreja, tem que ser a nossa igreja. Porque senão Deus não vai te abençoar, não, querido. Tá? Então eu também passei muitas igrejas, mas até onde Deus colocou aqui, para eu dirigir um rebanho. Você acha que é fácil? Você acha que eu durmo muitas vezes à noite? Você acha que eu não tenho problemas também? Tenho, mas o meu problema é girado em torno da igreja, em torno das pessoas, do povo, tá? Para ajudá-lo. Não tenho problema familiar, não tenho.
Na minha casa não tem problema. Meu problema é com o povo da igreja. Por quê? Porque me preocupo com as pessoas. Eu me preocupo com as almas. Não é só vir aqui falar. Eu tenho que viver aquilo que eu prego. Aquilo que eu falo aqui, eu tenho que viver. Senão não vai adiantar de nada. As minhas palavras são tudo vã. São jogar pérola aos porcos. Não adianta. Eu na igreja, bonitão, mas eu nunca me converto. Ainda vai tirar os que estão lá na igreja ainda. Então diz aqui: e os filhos são de semblante duro e obstinado de coração, e eu te envio a eles, lhe dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouça, quer deixe de ouvir. Traduzindo, quer goste, quer não goste, você vai ter que ouvir a verdade, que é a palavra de Deus. De mentiroso o mundo está cheio. Não, irmão, fica assim de qualquer jeito, tá bom. Não, irmão, a cervejinha não faz mal. Não, irmão. Então fica assim. Fica do jeitinho que você gosta. Eu vou ficar e vou viver do jeito que Deus gosta. Então diz, eles quer ouça, quer deixe de ouvir, porque são rebeldes. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Quem é esse profeta? O profeta que Deus enviou naquela época, o profeta Ezequiel. Hoje, os profetas, os pastores, os pregadores da palavra de Deus. Muitas vezes alguém me convida, pastor, me faz uma visita lá em casa, eu preciso saber mais, eu preciso de uma oração, porque lá em casa está uma rebeldia, eu não entendo mais a minha esposa não me entende, está um problema sério, o senhor vai lá em casa, vamos lá, vamos orar. Quando nós abrimos a Bíblia e vamos falar a verdade, não, mas também, não. Aí eu digo já, você quer continuar? Eu continuo, se você não quiser ouvir, eu vou me embora. E o Senhor diz, quer ouça, quer deixe de ouvir. Temos que pregar a verdade, falar a verdade, doa quem doer. Não é para passar a mão na cabeça, não. Jesus não adulou a ninguém. Jesus pregou a verdade. Jesus foi sério nas suas pregações. Jesus foi sério nas suas evangelizações. Jesus disse, traga ele aqui. Traga o homem aqui. Ele não foi lá, não. Não foi lá adular na mão na cabeça dele, não, tá bom, vai, que a tua fé salvou, não. Ele teve, aquele cego teve que vir de encontro com Jesus. Aquele cego teve que vir de encontro com Jesus. Não foi lá passar a mão na cabeça, não. Vai, meu filho, eu estou com pena de ti. Jesus não tem pena de ninguém, não. Jesus tem misericórdia daquele que se arrepende. Jesus tem misericórdia daqueles que ouvem a sua palavra e obedecem. Jesus só tem misericórdia daqueles que seguem a ele. Ele não tem misericórdia de todos, não. Não é assim, vou morrer hoje, amanhã eu estou no céu. Não é assim não, querido, tá? Então vamos pela palavra de Deus. Essa aqui é a nossa bússola espiritual. Tá? Então, é isso que nós estamos falando aqui. No versículo 6. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças, espinhos para contigo, e tu habite com escorpiões, não temas as tuas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque eles são rebeldes. Aí entra aquelas palavras que diz assim, no versículo 7, mas tu lhe dirás as minhas palavras, diz o Senhor, quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes mesmo, são rebeldes, vivem se rebelando contra Deus, contra aqueles que servem a Deus, fica se rebelando contra aquelas igrejas, fica se rebelando contra a sua família, porque a família vai para a igreja e ele não gosta. Então, são rebeliões. E esses rebeldes são revoltados contra a autoridade de Deus. Os rebeldes se revoltam contra a autoridade de Deus. Diz que isso aqui não é nada disso, não é bem assim, tá? Que nós estamos sendo radical demais. Não é não, irmãos. Radical, vocês vão ver o dia que Jesus voltar. E ouvir esta palavra e não guardaram no seu coração. Diz assim no 8, mas tu, ó filho do homem, ouve o que te digo, não sejas rebelde. Como casa rebelde, abre a boca, come o que eu te dou. Comer é a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, que Deus quer falar contigo, profeta. Ouça o que Deus quer falar contigo, pastor. Prega a verdade na tua igreja. Fale a verdade. Naquele momento pode até doer, mas depois ele cura. Ele cicatriza aquela enfermidade, aquele corte. Então nós temos que pregar dentro da nossa igreja a verdade. Então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros
e ais. Então você vê, lamentações, suspiros e ais. Por quê, irmãos? Porque muitos não aceitaram a palavra de Deus. Muitos se rebelaram contra Deus. Muitos não aceitaram quando Ezequiel falou a verdade. Vai e fala a verdade. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Vai, meu filho. E diz que é o Senhor Jeová que está mandando falar. Então, tem que falar a verdade. E no capítulo 3 diz assim: pois depois me disse, filho do homem, come o que achares, come esse rolo e vai e fala à casa de Israel. Te enche da palavra de Deus. O pregador, o profeta, tem que estar cheio da palavra de Deus. Tem que comer essas palavras e guardar, que quando você for evangelizar ou falar de Deus, está tudo dentro de você. Tem pastor que não vai evangelizar, profeta, quando vem as pedradas, ele se arrecua, vou parar por aqui e eu estou indo embora. Não, fala a verdade. Anda embora, fala a verdade. Que um dia ele vai ter que se render aos pés do Senhor Jesus. Um dia ele vai ter que se arrepender. Se não se arrepender e ouvir a verdade, ele não vai ser salvo. Então abri a minha boca e me deu de comer o rolo e disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi e era a minha boca doce como mel. A palavra de Deus, irmão, aquele que aceita com naturalidade, aquele que aceita a palavra de Deus de todo o teu coração, isso aqui é um mel, é como você comer um mel. É tão gostoso quando você ouve a palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus e você sabe manusear a palavra de Deus. Você pode falar à vontade, que naquele momento não você mais está falando, mas é o Espírito Santo de Deus que está usando você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai correr com você. Eu tenho experiência própria. Nunca mais aquelas pessoas vão tocar em você. Nunca. Por quê? Porque os filhos de Deus, o diabo não toca. Os filhos de Deus, Deus está com a mão protegendo cada um deles. Então, irmão, não deixe o inimigo tocar em você. Vai e fala a verdade, né? Diz assim, no versículo 5: porque tu és enviado. Tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Vai, que eles vão entender a tua língua. Ah, porque nós não entendemos. Entende lá, quando você falar, eu vou te usar. E você vai falar na língua deles. Eles vão te ouvir sim, e vão entender. Pode ir que eu estou contigo. Obedeça a palavra de Deus, profeta. Obedeça a palavra de Deus, pastor, para que Deus venha usar você. Quando você começar a falar, eu tenho certeza absoluta que o inimigo não vai ter poder mais de discutir com você. Ele vai dizer, ele vai chorar. Quantos que eu falei assim? Quantos que eu preguei? Esse cara chorando: pastor, obrigado pela tua visita. Foi Deus que te mandou aqui, porque eu estava a ponto de me matar. Eu estava a ponto de ir embora, abandonar toda a minha família. Mas essa palavra entrou como uma espada de 2 gumes, cortando por dentro e por fora. Ela me transformou. Agora eu senti a presença de Deus. Mas é com a palavra de Deus, é na unção, é no poder, é na obediência, que quando você pregar a palavra de Deus, aquela pessoa que está atrita, que está doente, que está enferma, que está talvez até com depressão, ela vai dizer, é verdade, esta palavra me curou. A palavra cura, a palavra é Deus, a palavra de Deus é Deus. Deus é amor, Deus é a palavra. Então é sobre a palavra que nós vamos conseguir ganhar almas para o Senhor Jesus. Então diz aqui: nem muitos povos estranhos falam de língua difícil, cujas palavras não posso entender. Se os tais te enviara, certamente te daria ouvido, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvido, porque não me querem dar ouvido a mim. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração, tá? Obstinado, dura de coração. A pessoa não quer mais obedecer. Não adianta falar mais. Ela diz, não, hoje eu vou sair, não quero mais saber da igreja, porque eu vi um negócio que não me agradou. Irmão, guarda no teu coração aquilo que te serve. Aquilo que se não serve, você bota fora. Deixa de lado. Guarda, que aos pouquinhos você vai aprendendo. E aquele pouquinho vai edificar a tua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não o temais, pois não te assombre com o seu rosto, porque a casa rebelde eles são.
Disse-me mais: filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras, que hei te de dizer, ouve-as com teus ouvidos. Eia, pois, vai aos dos cativeiros, aos filhos do teu povo, e lhe falarás, e lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouça, quer deixe de ouvir. E levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz grande de estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Então o Senhor diz aqui, para nós encerrar, o Senhor diz assim, ó: olha, vai, quer ouça, quer deixe de ouvir. Se ele te ouvir, ganhasse uma alma. Mas se ele não te ouvir, salvasse a tua, porque falasse a verdade. Esse é o modo de evangelizar. Vai e fala a verdade. Se ele te ouvir, ganhasse uma alma para o Senhor. E se ele não te ouvir, estás salvando a tua, porque fala a verdade, não minta. Mas irmão, se eu falar a verdade, ele vai embora. Fale a verdade, diz a Bíblia, que os mentirosos não darão o reino de Deus. É por isso que nós temos que fazer a vontade de Deus, não é a nossa vontade, não. Amém, irmãos? Amém.